No 15º andar de um prédio comercial em São Paulo, Ricardo Almeida segura uma arma contra a própria cabeça. 3 da madrugada. Um empresário que tinha tudo acabou de perder sua empresa, sua família e toda sua fortuna por causa da traição de sócios em quem confiava. Ricardo está sozinho no escritório vazio, com o dedo no gatilho, prestes a acabar com tudo, enquanto as lágrimas escorrem sem parar. O que ele não percebe é que uma faxineira acaba de entrar na sala e testemunha tudo. O que essa mulher faz é inacreditável. Mas antes de começar a história, se você, assim como nós, acredita que sempre há uma saída mesmo nos momentos mais difíceis, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar à nossa história. O silêncio do 15º andar era cortado apenas pelo zumbido distante do ar-condicionado e pelo som abafado de soluços que Ricardo Almeida não conseguia mais controlar. 3 horas da madrugada. A cidade lá embaixo dormia, alheia ao desespero daquele homem que um dia foi chamado de gênio dos negócios, visionário, exemplo de sucesso. Agora, sentado na poltrona de couro que custou o preço de um carro popular, ele segurava uma pistola calibre 38 com as mãos trêmulas, o cano frio pressionado contra a têmpora direita. As lágrimas escorriam sem cerimônia pelo rosto, que antes era sempre composto para as câmeras, sempre firme nas reuniões de conselho, sempre confiante nas entrevistas. Aquele rosto agora era apenas o de um homem quebrado, destruído por dentro, sem forças para continuar fingindo que havia alguma saída. Os olhos inchados de tanto chorar estavam fixos no vazio, encarando a parede onde antes pendia uma foto emoldurada dele com Patrícia e os meninos em uma viagem para Cancún. A moldura cara, vazia agora, estava jogada no chão. Ela levara até as fotografias quando foi embora. Como foi que eu cheguei aqui? Pensou Ricardo, a voz interior ecoando no abismo da mente destroçada. 20 anos. 20 malditos anos construindo tudo tijolo por tijolo, reunião por reunião, contrato por contrato. E bastaram 6 meses para tudo desmoronar como um castelo de cartas em um vendaval. 6 meses, desde que descobriu que os sócios em quem confiava estavam desviando dinheiro da empresa. 6 meses desde que os credores começaram a bater à porta, exigindo pagamentos que ele não tinha como fazer. 6 meses desde que Patrícia olhou para ele com aquele desprezo gelado e disse: "Eu não casei com um fracassado." O dedo tremia no gatilho. Seria tão fácil. Um segundo de coragem, um estalo e tudo acabaria. Não mais humilhação, não mais dor, não mais aquele peso esmagador no peito que não o deixava respirar direito há semanas. Foi nesse momento exato que a porta do escritório se abriu. O rangido das dobradiças pareceu o som mais alto do mundo naquele silêncio denso. Ricardo virou o rosto, ainda com a arma na têmpora, e viu uma mulher de uniforme azul marinho parada na soleira, balde e panos de limpeza nas mãos. Ela tinha por volta de 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque apertado, pele marcada pelo sol e pelo tempo, mãos calejadas que seguravam firme o cabo do balde, mesmo diante daquela cena chocante. Maria das Graças ficou imóvel por 3 segundos que pareceram eternos. Então, com uma calma que contrastava absurdamente com a situação, ela colocou o balde no chão, fechou a porta atrás de si e caminhou em direção a Ricardo com passos firmes e decididos. "O senhor acha que é o único que já perdeu tudo?" A voz dela era grave, firme, carregada de uma autoridade que não vinha de diplomas ou posição social, mas de algo muito mais profundo. "Eu perdi meu marido. Quase perdi minha casa. Vi meus filhos passarem fome e estou aqui. Sabe por quê? Porque desistir é fácil. Recomeçar é que é coisa de valente." Ricardo piscou, confuso, ainda processando a presença daquela mulher. Ele esperava medo. Esperava que ela gritasse ou saísse correndo para chamar a segurança, mas não. Ela estava ali, de pé diante dele, olhando direto nos seus olhos com uma intensidade que o fez sentir menor do que qualquer humilhação pública que sofrera nos últimos meses. Você não entende." A voz de Ricardo saiu embargada, fraca, patética, até para seus próprios ouvidos. "Não entendo?" Maria deu mais um passo à frente. Agora há apenas 1 metro dele. "Eu trabalho neste prédio há 12 anos, moço. 12 anos limpando escritórios de gente que acha que é melhor que eu,
Porque tem diploma na parede e carro importado na garagem. Você acha que eu não sei o que é perder? Acha que eu não sei o que é olhar para os filhos e não ter o que dar de comer? Ela estendeu a mão e Ricardo, sem entender direito o que estava fazendo, entregou a arma. Maria pegou a pistola com cuidado, verificou a trava de segurança com uma familiaridade surpreendente e colocou a arma dentro do balde de limpeza, longe do alcance dele. Meu marido morreu de câncer há 15 anos, 3 filhos pequenos, dívidas de hospital até o pescoço, e eu sem ter terminado nem o ensino fundamental. Sabe o que eu fiz? Fui limpar chão, fui lavar banheiro, fui catar lata na rua quando o dinheiro não dava. E tá vendo? Tô viva. Meus filhos tão vivos, formados, trabalhando. Porque eu não desisti. Ricardo finalmente desabou. Os soluços voltaram com força total, o corpo grande curvando-se sobre si mesmo, enquanto ele chorava como não chorava desde criança. Maria se aproximou ainda mais, e com uma gentileza que contrastava com a dureza das palavras, colocou a mão no ombro dele. Chora, chora mesmo, mas depois levanta e bota a cara no mundo, porque ficar se lamentando não vai resolver nada. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já passou por um momento tão desesperador que pensou em desistir de tudo? Não precisa ser algo tão extremo quanto isso, mas sabe aquele momento onde parece que não tem mais saída? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar sua experiência, porque eu aposto que muita gente aqui já sentiu isso também. E olha, compartilhar essas histórias pode ajudar alguém que está passando pelo mesmo agora. Vai lá, comenta e já aproveita para deixar aquele like se você está gostando dessa história, porque ela só está começando. Os dias que se seguiram àquele encontro na madrugada foram os mais estranhos da vida de Ricardo Almeida. Ele não sabia direito por que não tinha ido embora do escritório naquela noite, nem por que voltou na noite seguinte, e na outra, e na outra. Talvez porque a mansão em Alphaville estava vazia e gelada demais. Talvez porque cada cômodo daquela casa enorme gritava as ausências, dos filhos que mal viu crescer, da esposa que nunca realmente o amou, da família que ele pensava ter, mas que era só uma fachada bonita para as fotos das revistas de negócios. O escritório, paradoxalmente, parecia menos solitário, especialmente depois das 11 da noite, quando Maria das Graças chegava com seu carrinho de limpeza, uniforme sempre impecável apesar de desgastado pelo uso, e aquele jeito direto de falar que não dava margem para autocomiseração. Na segunda noite, ela entrou no escritório e o encontrou ainda debruçado sobre planilhas que já não faziam mais sentido, tentando encontrar uma solução matemática para um problema que ia muito além de números. "O senhor jantou?" perguntou Maria sem rodeios. Ricardo levantou os olhos surpreso. Não tenho fome." "Não tenho fome", ela repetiu, fazendo um som de deboche. Homem grande desse tamanho, metido a esquecer que corpo precisa de comida para funcionar. "Espera aí." Ela saiu e voltou 5 minutos depois com uma marmita térmica. O cheiro de arroz, feijão e carne cozida invadiu o ambiente e o estômago de Ricardo roncou, traindo a mentira sobre a falta de fome. "Sobrou do jantar dos meus filhos. Come." "Eu não posso aceitar sua comida." "Pode e vai." Maria colocou a marmita na mesa bem em cima das planilhas. "Porque eu não vou ficar limpando o chão de um escritório enquanto você desmaia de fome. E outra, eu não ofereci, eu tô mandando. Come." Ricardo pegou o garfo com hesitação. A comida era simples, caseira, temperada com aquele sabor que só comida feita com cuidado tem. Ele não se lembrava da última vez que tinha comido algo assim. Patrícia sempre insistia em chefes particulares, restaurantes estrelados, pratos que mais pareciam obras de arte do que comida de verdade. "Tá bom", ele admitiu, engolindo a primeira garfada. "Muito bom." "Pois é, comida de pobre, mas feita com amor." Maria começou a limpar as janelas, os movimentos precisos e eficientes de quem faz aquilo há anos. "O senhor sabe cozinhar?" "Não, nunca precisei." "Pois é, esse é o problema de vocês, ricos. Acham que não precisam saber fazer nada porque sempre tem alguém para fazer por vocês. Aí quando ficam sozinhos, não sabem nem fritar um ovo." Ricardo mastigou em silêncio, sentindo o peso daquela verdade. Ela tinha razão. Ele não sabia cozinhar, não sabia lavar roupa, mal sabia onde ficavam as coisas na própria casa. Tinha passado 20 anos terceirizando até os aspectos mais básicos da vida. "Pode falar."
Maria disse, sem tirar os olhos da janela que esfregava. Eu sei que o senhor quer perguntar alguma coisa. Por que você voltou? Depois daquela noite, por que você voltou? Maria parou de limpar e se virou para encará-lo. Porque eu já vi gente desistir. E eu já vi o que isso faz com quem fica. Meu irmão se matou quando tinha 32 anos. Dívida de jogo, família desfeita, vergonha. Achou que a morte ia resolver. Sabe o que resolveu? Nada. Só deixou a mãe dele destruída, os filhos dele sem pai e um monte de gente se culpando. Ela voltou para a janela, os movimentos agora mais bruscos. Eu não ia ficar de braços cruzados vendo outro fazer a mesma burrice. E outra, alguém tinha que falar as verdades que ninguém estava falando para o senhor. Que verdades? Maria largou o pano e veio se sentar na cadeira em frente à mesa de Ricardo, algo que provavelmente nunca tinha feito na presença de nenhum dos executivos que ocupavam aqueles andares. Que o senhor se cercou de gente errada. Que o senhor colocou dinheiro na frente de família. Que o senhor deixou todo mundo te usar e ainda agradeceu. E que agora, em vez de levantar a cabeça e reagir, o senhor está aqui se afogando em autopiedade, como se fosse o único ser humano no planeta Terra que já sofreu. As palavras eram duras, diretas, sem o verniz educado que Ricardo estava acostumado. Ninguém ao redor dele falava assim. Todos sempre concordavam, sempre elogiavam, sempre diziam o que ele queria ouvir. Até que não quiseram mais ser vistos perto dele. Você não entende a pressão que eu estava. Ricardo começou, defensivo. Pressão? Maria soltou uma risada seca. Moço, eu criei 3 filhos sozinha, ganhando um salário mínimo e meio. Tinha mês que eu tinha que escolher entre pagar luz ou comprar remédio para o mais novo que tinha asma. Você acha que isso não é pressão? A diferença é que quando eu caí, não tinha rede de proteção nenhuma. Você ainda tem saúde, tem conhecimento, tem experiência. Você tem muito mais do que eu já tive em toda a minha vida. Ricardo ficou em silêncio, processando. Ela tinha razão, claro. Mesmo tendo perdido tudo, ele ainda tinha privilégios que Maria nunca teria. Ainda tinha uma educação cara, uma rede de contatos, mesmo que eles estivessem o evitando agora. Habilidades que eram valiosas no mercado. Eu não sei por onde começar, ele admitiu, a voz pequena. Começa levantando dessa cadeira e indo tomar um banho, porque o senhor está fétido. Maria se levantou e voltou para o carrinho de limpeza. Depois amanhã o senhor vai fazer uma lista do que realmente importa e do que é só vaidade. E depois vai começar a consertar a bagunça que fez, um passo de cada vez. Naquela noite, depois que Maria foi embora, Ricardo ficou pensando. Ele pegou uma folha de papel em branco, não uma planilha de Excel, não um documento formal, só uma folha simples, e começou a escrever. O que realmente importa. A caneta hesitou sobre o papel. Há 6 meses ele teria escrito: a empresa, o patrimônio, a reputação. Agora, com a voz de Maria ecoando na cabeça, ele escreveu outra coisa. Meus filhos, minha saúde, minha integridade. Era um começo. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina estranha, mas reconfortante. Ricardo continuava trabalhando até tarde, tentando organizar o caos financeiro que sua vida se tornara, e Maria continuava aparecendo pontualmente às 11 da noite para fazer a limpeza. Mas aquela não era mais apenas uma relação de funcionária e usuário do espaço. Tinha virado algo diferente, algo que Ricardo não conseguia definir direito, mas que enchia um vazio que ele nem sabia que existia. Maria trazia marmitas quase todas as noites, sempre com a desculpa de que tinha sobrado ou que tinha feito demais. Ricardo suspeitava que ela estava fazendo comida extra só para ele, mas não tinha coragem de confrontá-la sobre isso, porque, francamente, aquelas eram as únicas refeições decentes que ele fazia. Meu filho caçula conseguiu um estágio na área de engenharia, Maria comentou uma noite, enquanto organizava os papéis que Ricardo deixava espalhados pela mesa. Ela tinha começado a fazer isso sem pedir permissão, e ele tinha começado a gostar daquela organização que impunha ordem física ao caos mental. Você tem um filho engenheiro? Ricardo perguntou genuinamente surpreso. Tô terminando a faculdade, estuda de noite, trabalha de dia como técnico numa empresa de refrigeração. É esforçado, igual o pai era. Havia orgulho na voz dela, um orgulho que Ricardo reconheceu como algo que ele mesmo nunca tinha sentido em relação aos próprios filhos. Não porque eles não fossem dignos,
mas porque ele nunca esteve presente o suficiente para realmente conhecê-los. E os outros dois? A mais velha é professora de escola pública. Casou ano passado com um rapaz bom, eletricista. E o do meio trabalha numa oficina mecânica, tem mãos de ouro para consertar qualquer coisa. 3 filhos honestos, trabalhadores, que não devem nada para ninguém. É mais do que muito rico, pode dizer. A farpa não passou despercebida, mas Ricardo não se ofendeu. Era verdade. Seu próprio filho mais velho, Rodrigo, tinha 23 anos e nunca tinha trabalhado um dia sequer. Tinha passado os últimos 5 anos se encontrando, o que na prática significava gastar dinheiro em viagens, festas e cursos que nunca terminava. A filha, Isabela, com 19 anos, era ainda pior, completamente mimada, acostumada a ter tudo na hora que queria. Meus filhos nem me ligam, Ricardo confessou, surpreso com a própria vulnerabilidade. Desde que a mãe deles saiu de casa, eles simplesmente pararam de atender minhas ligações. Maria parou o que estava fazendo e olhou para ele com algo que poderia ser compaixão, mas também tinha um traço de reprovação. E o senhor ligava quando as coisas estavam boas? Quando o senhor tinha dinheiro? Ligava para falar de coisa de pai e filho? Ou só ligava para dar ordem e mandar dinheiro? Ricardo abriu a boca para protestar, mas fechou de novo. Ela tinha tocado em um nervo exposto. Pois é, Maria continuou, voltando ao trabalho. Filho não é planta que a gente rega uma vez por mês e espera que cresça bonito. Filho precisa de presença, de conversa, de pai que está ali no dia a dia. O senhor comprou o amor deles com dinheiro, e agora que o dinheiro acabou, eles não sabem o que fazer. Você é bem dura, sabia? Eu não estou aqui para fazer carinho, moço. Já tem gente demais fazendo carinho em você e olha no que deu. Eu estou aqui para falar verdade. Ela se virou e apontou o dedo para ele. E a verdade é que o senhor errou. Errou feio. Confiou em quem não devia, ignorou quem devia, e agora está pagando o preço. Mas isso não significa que acabou. Significa que tem que começar de novo, dessa vez do jeito certo. Cá entre nós, querido ouvinte, quantas vezes a gente precisa cair para aprender a levantar do jeito certo? Para o vídeo 1 minutinho e me conta o que você faria no lugar do Ricardo. Você teria coragem de recomeçar do zero depois de perder tudo? Vai nos comentários e divide sua opinião, porque eu acho que essa é uma pergunta que muita gente deveria fazer para si mesma. E já aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Foi em uma terça-feira, quase um mês depois daquele primeiro encontro, que Ricardo finalmente tomou uma decisão concreta. Ele estava no escritório durante o dia, uma raridade já que vinha evitando o prédio nos horários comerciais para não cruzar com ex-colegas e conhecidos, quando o telefone tocou. Era o banco. Mais uma vez. A mansão ia ser tomada se ele não quitasse a dívida em 30 dias. Eles tinham sido pacientes o suficiente, segundo o gerente com voz de robô do outro lado da linha. Ricardo desligou o telefone e ficou encarando a vista da janela. São Paulo se estendia até onde a vista alcançava, uma selva de concreto e vidro onde ele tinha sido por muito tempo um dos reis. Agora era só mais um na multidão de fracassados que a cidade mastigava e cuspia. Mas então ele se lembrou das palavras de Maria. Pare de ter pena de si mesmo e haja. Ele pegou o telefone de novo e ligou para um corretor de imóveis. Quero colocar a casa de Alphaville à venda. Rápido. Vender a mansão foi mais libertador do que Ricardo imaginou que seria. Aquela casa enorme, com 7 quartos que ninguém usava, 3 salas de estar, piscina aquecida, quadra de tênis, tudo aquilo era só uma demonstração de status vazia. Uma prova para os outros de que ele tinha chegado lá. Mas chegado onde exatamente? A um lugar onde a esposa o desprezava, os filhos o ignoravam e ele dormia sozinho em um quarto maior que o apartamento onde Maria criou 3 filhos. O valor da venda não foi o que ele esperava. O mercado estava difícil e a urgência da venda fez com que ele tivesse que aceitar uma oferta mais baixa. Mas foi suficiente para quitar as dívidas mais urgentes e sobrar um pouco. Não muito, mas um pouco. Ele usou parte do dinheiro que sobrou para alugar um apartamento pequeno, de 2 quartos, em um bairro classe média na Zona Leste. O prédio era simples, sem portaria 24 horas, sem vagas de garagem cobertas, sem salão de festas. Mas era limpo.
Tinha boa iluminação natural e custava 1/8 do que ele gastava com a mansão. Quando contou para Maria sobre a mudança, ela assentiu com aprovação. Tá vendo? Já tá começando a pensar direito. Casa grande não faz ninguém feliz, só faz a conta de luz mais cara. Eu queria agradecer, Ricardo disse, e havia sinceridade real na voz. Por tudo, pelas conversas, pela comida, pela honestidade. Maria fez um gesto com a mão, como se espantasse uma mosca. Não precisa agradecer por nada. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, Ricardo insistiu. A maioria das pessoas decentes teria chamado a segurança e me levado para um hospital psiquiátrico. Você me tratou como gente, como igual. Porque você é gente e é igual. Maria parou de limpar e se sentou na cadeira, como tinha se acostumado a fazer durante as pausas. Rico, pobre, preto, branco. No fim, todo mundo sangra vermelho e morre do mesmo jeito. Essa divisão de classe que vocês inventaram não significa nada na hora do aperto. Dor é dor, solidão é solidão. Não importa se você está chorando num escritório de luxo ou no barraco da favela. Ricardo ficou olhando para ela, essa mulher que tinha todas as razões do mundo para ser amarga, para odiar gente como ele, mas que escolhia ser gentil, escolhia ajudar. Você já pensou em fazer outra coisa, além de limpeza? Ele perguntou, e imediatamente se arrependeu ao ver a expressão dela mudar. O que o senhor está querendo dizer? Que limpar chão não é trabalho digno? Não, não foi isso. Eu quis dizer, você é inteligente, tem uma sabedoria prática incrível. Já pensou em, sei lá, estudar, fazer uma faculdade? Maria soltou uma risada, mas não era de humor. Moço, eu tenho 52 anos. Parei de estudar na 5ª série porque precisei trabalhar para ajudar minha mãe. Você acha que eu vou entrar numa faculdade agora? Competir com um menino de 20 anos, conseguir emprego depois? A vida não é filme da Globo, não. Eu sou faxineira. Isso não é pouco, não é vergonha. É trabalho honesto que paga minhas contas. E eu tenho orgulho disso. Você tem razão, desculpa, eu falei besteira. Falou. Ela se levantou e voltou para o carrinho. Mas você falou de coração bom, então tá perdoado. Só não esquece, dignidade não vem de cargo nem de diploma, vem de caráter. Nas semanas seguintes, Ricardo começou a reconstruir sua vida profissional do zero. Sem a estrutura da empresa, sem o status do cargo, ele tinha apenas suas habilidades e sua experiência. E para sua surpresa, isso era mais do que suficiente para começar. Ele criou um perfil em plataformas de freelancer e começou a oferecer consultoria para pequenas e médias empresas. Nada glamuroso, nada que fosse parar nas revistas de negócios. Mas era trabalho honesto, usando o que ele realmente sabia fazer. Analisar mercados, otimizar processos, identificar oportunidades de crescimento. Os primeiros clientes foram difíceis de conseguir. Seu nome estava manchado e muitas empresas não queriam se associar ao empresário falido. Mas algumas, especialmente as menores que não tinham recursos para contratar grandes consultorias, deram uma chance. E Ricardo entregou resultados. Pela primeira vez em anos, ele estava realmente trabalhando, colocando a mão na massa, não apenas assinando papéis e aparecendo em reuniões de conselho. Uma noite, cerca de 2 meses depois da mudança, ele chegou ao escritório, que agora ele dividia com outros 3 freelancers, uma sala comercial modesta num prédio mais antigo, com uma novidade. Fechei um contrato de 6 meses com uma rede de padarias. Ele contou para Maria, que estava limpando a cozinha compartilhada. Não é muito dinheiro, mas é constante. E eles estão realmente precisando de ajuda, sabe? É gratificante. Maria sorriu, um sorriso genuíno que iluminou o rosto cansado. Tá vendo? Quando a gente trabalha de verdade, ajudando gente de verdade, a coisa tem outro gosto. Tem, sim. Ricardo hesitou, então continuou. Maria, eu tenho uma proposta para você. Ela o olhou com desconfiança. Que tipo de proposta? Eu preciso de alguém para ajudar com a parte administrativa do negócio. Emitir notas, organizar documentos, agendar reuniões, esse tipo de coisa. Pensei em você. Eu não sei fazer essas coisas. Eu ensino. Você é organizada, responsável, pontual. É mais importante que qualquer curso técnico. Maria cruzou os braços. E quanto você está pensando em pagar? Ricardo mencionou um valor. Era mais do que ela ganhava como faxineira, mas não muito mais. O suficiente para ser justo.
mas não ofensivo. E se eu não der conta? Você vai dar. Eu confio em você mais do que confiei em qualquer sócio que tive. Maria ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos no chão, processando. Então ela olhou para ele e disse: eu aceito, mas com uma condição. Qual? Você tem que ligar para os seus filhos toda semana. Mesmo que eles não atendam, você deixa mensagem. Mesmo que eles não respondam, você manda mensagem, porque um dia eles vão querer conversar e você tem que estar lá quando isso acontecer. Ricardo sentiu um nó na garganta. Eu não sei o que dizer para eles. Diz a verdade, que você errou, que está tentando consertar, que você ama eles. Não precisa de discurso bonito, precisa ser verdade. Naquela noite, depois que Maria foi embora, Ricardo pegou o celular e olhou para os nomes dos filhos na lista de contatos. Rodrigo, Isabela. Há quanto tempo não falava com eles? 2 meses? 3. Ele apertou o botão de chamada antes que pudesse mudar de ideia. Tocou 1 vez, 2, 3. Foi para a caixa postal. Oi, filho. Chasmos é o pai. Eu sei que você não quer falar comigo agora e eu entendo. Eu errei muito com você. Não estive presente quando devia. Priorizei trabalho, dinheiro, essas coisas que no fim não importam. Eu só queria dizer que eu tô mudando. Tô tentando ser uma pessoa melhor. E queria muito ter a chance de ser um pai melhor também. Te amo, filho. Sempre amei, mesmo não sabendo mostrar direito. Ele desligou e ficou encarando o telefone, esperando... O quê? Uma ligação de volta? Uma mensagem? Não veio nada. Mas pelo menos ele tinha dado o primeiro passo. Deixa eu te perguntar uma coisa, amigo ouvinte. Você já teve que engolir o orgulho e pedir desculpas por algo que fez de errado? Deixa pausado e vai comentar sua resposta, porque reconhecer nossos erros é um dos passos mais difíceis para qualquer pessoa. E se você está gostando dessa história, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal, porque tem muito mais coisa boa vindo por aí. Os meses seguintes trouxeram mudanças pequenas, mas significativas. Maria começou a trabalhar com Ricardo, e sua presença trouxe uma ordem que o trabalho dele nunca tinha tido antes. Ela era meticulosa com papelada, inflexível com prazos e tinha um jeito direto de lidar com clientes que surpreendentemente funcionava muito bem. Olha aqui, senhor José, ela disse certa vez ao telefone com o dono de uma pequena empresa de transportes que estava atrasando o pagamento. O Ricardo fez o trabalho direitinho, entregou tudo no prazo. Agora o senhor tem que honrar com a parte sua. Não é porque a gente é pequeno que pode ficar devendo. Segunda-feira eu quero esse dinheiro na conta, senão vou aí pessoalmente cobrar. Ricardo quase engasgou com o café quando ouviu, mas funcionou. O pagamento caiu na segunda de manhã. Você assusta os clientes, ele comentou meio brincando, meio sério. Eu ponho respeito, tem diferença. Maria ajeitou os óculos de leitura que tinha comprado na farmácia para conseguir ler as letrinhas pequenas dos contratos. Cliente tem que entender que a gente é profissional. Se deixar, eles pisam em cima. A vida de Ricardo tinha se estabilizado em uma rotina que, embora modesta, era infinitamente mais satisfatória do que a que ele tinha antes. Ele acordava cedo, tomava café da manhã de verdade, tinha aprendido a fazer café e torradas pequenas vitórias, ia para o escritório, trabalhava de verdade e voltava para casa no fim do dia, sem festas de gala, sem jantares de negócios intermináveis, sem viagens para inaugurações. Só trabalho honesto e o prazer simples de ver resultados concretos. E toda semana, religiosamente, ele ligava para os filhos. As ligações sempre iam para a caixa postal. As mensagens nunca eram respondidas. Mas ele persistia porque Maria tinha dito para persistir. Oi, Isabela, é o pai de novo. Tá fazendo frio aí em São Paulo? Lembra de colocar um casaco quando sair. Eu sei que você não quer falar comigo, mas eu não vou desistir. Te amo, filha. Rodrigo, é o pai. Vi uma reportagem sobre o curso de administração que você estava pensando em fazer. Se ainda tiver interesse, a gente pode conversar sobre isso. Sem cobranças, sem pressão, só conversar. Fica bem, filho. Maria ouvia as mensagens serem gravadas e balançava a cabeça. Vai demorar, mas eles vão voltar. Filho sempre volta quando vê que o pai mudou de verdade. Foi em uma quinta-feira chuvosa, 4 meses depois de Maria ter começado a trabalhar com ele, que tudo desmoronou novamente.
Ricardo estava no escritório revisando uma proposta quando a porta se abriu sem aviso. Ele levantou os olhos e congelou. Ali, na soleira da porta, estava Maurício Tavares, um dos sócios que tinha desviado dinheiro da empresa, um dos homens que ele tinha considerado amigo por mais de uma década. Maurício estava diferente. O terno ainda era caro, mas havia algo desesperado em seus olhos. Ele sorriu, aquele sorriso de vendedor que Ricardo conhecia tão bem, e entrou sem pedir licença. Ricardo, meu velho amigo, finalmente te encontrei. Ricardo se levantou lentamente, o corpo inteiro tenso. O que você quer aqui, Maurício? Calma, calma. Eu sei que as coisas terminaram mal entre nós, mas eu vim em paz. Vim com uma oportunidade. Ele se sentou na cadeira de frente sem ser convidado, abrindo a pasta de couro que trazia. Olha só, tenho um negócio novo. Tecnologia limpa, mercado em expansão, margens excelentes. E eu pensei, quem melhor para ser meu sócio do que você? Ricardo sentiu a raiva subir pela garganta como bile. Você está falando sério? Você roubou minha empresa, me deixou falido e agora vem aqui oferecendo sociedade? Roubou é uma palavra forte. Maurício fez um gesto desdenhoso com a mão. Foram só divergências estratégicas, mas água passada não move moinho, não é? Estou te dando a chance de voltar ao jogo, de reconstruir o que você perdeu. Sai daqui. A voz de Ricardo estava baixa, mas carregada de ameaça. Ricardo, pensa bem. Você está vivendo em que agora? Um escritóriozinho mixuruca dividido com freelancer, fazendo consultoria para a padaria? Isso não é vida para você. Você nasceu para coisas maiores, e eu posso te dar isso de volta. Foi nesse momento que Maria entrou no escritório, voltando da cozinha com 2 xícaras de café. Ela parou ao ver Maurício, os olhos imediatamente desconfiados. Quem é esse? Ela perguntou sem rodeios. Ah, você deve ser a secretária. Maurício olhou para Maria com aquele ar de superioridade que gente como ele sempre tinha. Pode trazer um café para mim também, querida, sem açúcar. Maria colocou as xícaras de café na mesa com mais força do que o necessário. Eu não sou secretária de ninguém. Sou gerente administrativa. E esse escritório não tem serviço de cafezinho para visita indesejada. Maurício piscou, surpreso com a rispidez. Ricardo sentiu um orgulho estranho. Maurício estava saindo, Ricardo disse, ficando de pé. Não tenho interesse na proposta dele. Ricardo, não seja precipitado. Pensa na proposta, pelo menos. Olha os números. Ele empurrou uma pasta através da mesa. Dá uma olhada. Investimento inicial baixo, retorno projetado alto. Em 1 ano você estaria de volta ao topo. Eu disse que não tenho interesse. Maurício ficou de pé também, a frustração começando a aparecer na face. Tá certo. Mas quando você se cansar de viver como pobretão, de trabalhar com essa gente... Ele olhou para Maria com desdém. Você sabe onde me encontrar. Ele saiu batendo a porta. Maria esperou alguns segundos, depois pegou a pasta que Maurício tinha deixado. Posso? Ricardo assentiu, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Maria abriu a pasta e começou a folhear os papéis, seus olhos correndo pelas letras miúdas com aquela atenção meticulosa que ela tinha desenvolvido. Isso aqui tá errado, ela disse depois de alguns minutos. O quê? Esses números. Tá tudo bonito demais. Retorno de 300% em 6 meses? Riscos mínimos? Ricardo, eu não entendo de negócio sofisticado, mas eu sei reconhecer mentira quando vejo. Meu marido caiu num golpe parecido antes de morrer. Prometeram retorno alto, risco baixo. Sabe o que ele perdeu? Tudo o que a gente tinha economizado. Ricardo pegou a pasta e olhou com mais atenção. Ele tinha estado tão chocado com a aparição de Maurício que não tinha realmente analisado os números. Mas agora, olhando com cuidado, ele via o que Maria estava dizendo. As projeções eram otimistas demais. Os riscos estavam minimizados absurdamente. E havia cláusulas escondidas no contrato que... Isso é um golpe, ele disse, sentindo o sangue gelar. Ele quer usar meu nome e meus contatos para atrair investidores. E depois vai desaparecer com o dinheiro. É o que eu tô te dizendo. Maria cruzou os braços. Esse homem já te roubou uma vez. Você acha que ele voltou aqui por bondade do coração? Ricardo se sentou pesadamente na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Eu quase caí de novo. Se você não tivesse entrado quando entrou,
Se você não tivesse olhado esses papéis, eu podia ter caído na mesma armadilha. Pois é, mas eu entrei. E você não vai cair. Maria se sentou na cadeira de frente. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Porque se esse homem está tentando aplicar golpe em você, ele está tentando em outras pessoas também. Tipo o quê? Tipo denunciar ele. Você tem as provas aí na mão. Tem os documentos da traição que ele fez na empresa antiga. Junta tudo e leva para a polícia, para o Ministério Público, para quem for que cuida dessas coisas. Ricardo hesitou. Parte dele queria apenas esquecer, seguir em frente, não se envolver mais com Maurício e com aquele mundo. Mas Maria tinha razão. Se Maurício estava tentando golpear ele, estava tentando golpear outras pessoas. Quantos outros empresários em dificuldade, desesperados por uma salvação, iam cair naquela armadilha? Você tem razão, ele disse finalmente. Vou reunir tudo e levar para as autoridades. É isso aí. Maria se levantou e pegou o laptop. Vou te ajudar. Vamos fazer uma linha do tempo de tudo o que aconteceu, juntar todos os documentos que você guardou. Esse homem não vai sair impune de novo. Agora me fala sinceramente, ouvinte. Você teria a coragem de denunciar alguém que já te prejudicou, sabendo que isso pode trazer mais confusão para sua vida? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar sua resposta, porque eu acho que muita gente tem medo de fazer justiça, exatamente por causa disso. E compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir sobre ter coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Os dias seguintes foram intensos. Ricardo e Maria trabalharam juntos, organizando anos de documentos, e-mails, transferências bancárias suspeitas, tudo que pudesse comprovar a fraude que Maurício e os outros sócios tinham cometido. Maria revelou ter uma rede de contatos surpreendente. A irmã trabalhava numa repartição pública, o cunhado conhecia um advogado especializado em crimes financeiros, o vizinho tinha um primo no Ministério Público. Pobre conhece todo mundo, ela explicou quando Ricardo comentou surpreso sobre as conexões dela. A gente não tem dinheiro para contratar gente, então a gente aprende a pedir ajuda e retribuir favores. É assim que a vida funciona lá embaixo. Com a ajuda do advogado que o cunhado de Maria indicou, um homem jovem que aceitou trabalhar pro bono porque, segundo ele, estava cansado de ver rico safado se dar bem, eles montaram um dossiê completo e entregaram ao Ministério Público. A investigação foi aberta. Maurício foi chamado para depor e, quando tentou fugir do país, foi preso no aeroporto. As notícias saíram nos jornais. Ex-empresário é preso por estelionato em esquema milionário. Ricardo leu a notícia no celular, sentado no escritório com Maria ao lado. Ele esperava sentir satisfação, vingança, algum tipo de prazer em ver o homem que o tinha destruído sendo preso. Mas o que sentiu foi apenas alívio. E um pouco de tristeza pelo desperdício. Maurício tinha tanto talento, tantas oportunidades, e escolheu o caminho da desonestidade. Tá tudo bem? Maria perguntou, tocando levemente seu braço. Tá, é só. É o fechamento de um ciclo, sabe? Aquele mundo, aquelas pessoas, tudo aquilo que eu achava que era importante, acabou de verdade. E isso é ruim? Ricardo pensou por um momento. Não, acho que é bom, na verdade. É libertador. Naquela noite, voltando para o apartamento, Ricardo encontrou uma surpresa esperando na portaria. Rodrigo estava lá, sentado no banco da entrada, com uma mochila aos pés e uma expressão nervosa no rosto. Oi, pai, ele disse quando Ricardo se aproximou, a voz incerta. Ricardo parou, o coração disparando. Rodrigo, como você soube onde eu moro? Eu venho aqui há algumas semanas. Só fico do outro lado da rua, observando, tentando criar coragem para subir. Rodrigo se levantou, as mãos nervosas nos bolsos. Eu ouvi suas mensagens, todas elas, eu só não sabia o que responder. Não precisa responder, só precisava ouvir. Ricardo deu um passo à frente, hesitante. Quer subir? Conversar? Rodrigo assentiu. No apartamento pequeno, tão diferente da mansão onde Rodrigo cresceu, os dois se sentaram à mesa da cozinha com café requentado. Houve um silêncio desconfortável no início, ambos sem saber por onde começar. Eu vi a notícia sobre o Maurício sendo preso. Rodrigo disse finalmente. Foi você que denunciou? Fui, com a ajuda de uma amiga. Ricardo tomou um gole do café.
Ele tentou me golpear de novo. Eu quase caí. Mas não caiu. Não. Porque alguém teve coragem de falar a verdade para mim. Ricardo olhou para o filho. Realmente olhou. Talvez pela primeira vez em anos. Rodrigo tinha mudado. Estava mais magro, com olheiras, o cabelo mais longo. Mas havia algo diferente nos olhos também. Uma seriedade que não estava lá antes. Filho, eu preciso te pedir desculpas. Pai, não, deixa eu falar. Eu fui um péssimo pai. Eu estava sempre trabalhando, sempre ocupado, sempre colocando a empresa na frente de você e da sua irmã. E quando eu finalmente perdi tudo, perdi vocês também. E isso dói mais do que perder o dinheiro, a empresa, tudo mais. Rodrigo ficou olhando para a xícara de café, os olhos brilhando. Eu também preciso pedir desculpas. Quando a mãe falou que ia sair de casa, que você estava falido, eu não pensei em você. Só pensei em mim, no que eu ia perder. Fiquei com raiva de você por estragar minha vida. Mas depois que eu saí de casa, tive que começar a trabalhar de verdade pela primeira vez. Tive que pagar minhas próprias contas. Eu comecei a entender. Você está trabalhando? Tô. Numa startup, área de marketing digital. Não é nada glamuroso, mas eu tô gostando. Tô crescendo, sabe? Pela primeira vez eu sinto que tô construindo alguma coisa por mérito próprio. Não porque sou seu filho. Ricardo sentiu os olhos encherem. Eu tô orgulhoso de você, filho. Mesmo? Mesmo. Mais orgulhoso do que eu já estive quando você tirava nota boa na escola particular, cara. Ou quando você ganhava aqueles prêmios que a gente comprava. Isso aqui é real. É você, de verdade. Rodrigo se levantou e abraçou o pai, e Ricardo o abraçou de volta, apertado, como não abraçava há anos. Eles ficaram assim por longos minutos, pai e filho finalmente se reconectando, depois de tanto tempo perdido. Quando se separaram, ambos limpando lágrimas discretamente, Rodrigo perguntou: "Essa amiga que te ajudou é a tal da Maria que você mencionou numa das mensagens?" "É. Ela me salvou, Rodrigo. Literalmente. E me ajudou a reconstruir tudo. Quero conhecer ela." "Vai conhecer. Ela trabalha comigo agora." Rodrigo sorriu, e era um sorriso genuíno. Pai diferente, vida diferente. Acho que gostei dessa versão. Nos meses seguintes, a vida de Ricardo continuou a melhorar de formas pequenas, mas significativas. Rodrigo se tornou presença frequente no apartamento, aparecendo para jantar uma vez por semana. Isabela ainda estava distante, mas pelo menos tinha começado a responder às mensagens com monossílabos. Era um começo. A consultoria crescia de forma orgânica e sustentável. Nada de explosão meteórica, nada de manchetes em revistas de negócios, mas era crescimento real, baseado em trabalho bom e recomendações honestas. Ricardo tinha conseguido contratar mais 2 pessoas, jovens recém-formados, que precisavam de oportunidade assim como ele precisava de ajuda. Maria continuava sendo a espinha dorsal da operação, mantendo tudo organizado e trazendo aquela perspectiva prática que só quem viveu na dificuldade tem. Ela tinha virado mais do que funcionária. Era amiga, confidente, a voz da razão quando ele começava a se perder em fantasias de grandeza novamente. Foi em uma tarde de sexta-feira, quase um ano depois daquela madrugada fatídica no escritório, que Maria chegou no trabalho com o rosto fechado. Ricardo notou imediatamente. Ela sempre era tão animada, tão positiva, que vê-la assim era alarmante. "O que aconteceu?" ele perguntou, largando o que estava fazendo. Maria sentou-se pesadamente na cadeira, algo que ela raramente fazia durante o horário de trabalho. "É o Júnior, meu filho mais novo. Ele precisa de uma cirurgia, problema no joelho, de um acidente que ele teve no trabalho. A empresa não quer cobrir porque disse que foi negligência dele, mas não foi. Ele estava seguindo todos os protocolos." "Quanto custa a cirurgia?" Maria mencionou um valor. Era alto, mas não impossível. Ricardo fez contas mentais rápidas. Ele tinha economizado um pouco nos últimos meses, guardando para emergências e para ter um fundo de segurança. Mas se usasse tudo, ele não hesitou. "Eu pago." Maria levantou os olhos, surpresa. "O quê?" "Eu pago a cirurgia. Quanto você precisa adiantar?" "Ricardo, eu não posso aceitar isso. É muito dinheiro." "Maria." Ele se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos calejadas. "Você salvou minha vida.
Literalmente. Você me deu comida quando eu estava passando fome. Me deu trabalho quando eu não tinha nada. Me deu conselho quando eu estava perdido. Você me devolveu meu filho. Isso aqui não é nem 1% do que você fez por mim. Mas é suas economias. É seu fundo de emergência. E qual emergência maior do que ajudar a pessoa que me ajudou? Ricardo apertou as mãos dela. Por favor, deixa eu fazer isso. Deixa eu retribuir pelo menos um pouco. Maria olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas que ela tentava segurar. Eu não sei o que dizer. Diz sim. Diz que vai deixar eu ajudar. Sim. A palavra saiu baixinha, quebrada. Sim. Obrigada. Ricardo abraçou Maria e ela finalmente deixou as lágrimas caírem. Eles ficaram assim por alguns minutos até que ela se recompôs, limpou os olhos e disse com um sorriso trêmulo: Você virou gente boa mesmo, hein? Tive uma boa professora. A cirurgia do Júnior foi um sucesso. Ricardo fez questão de ir ao hospital no dia, levando Rodrigo junto. Maria estava na sala de espera com os outros 2 filhos, Ana, a professora, e Carlos, o mecânico, e ficou emocionada quando viu Ricardo aparecer. Você não precisava vir, ela disse, mas estava claramente feliz com a presença dele. Claro que precisava. Júnior faz parte da sua família, e você faz parte da minha agora. Foi quando Ana, a filha de Maria, puxou o pai dela de lado. Mãe, quem é esse homem? É meu patrão e meu amigo. Só amigo? Ana tinha um brilho maroto no olho. Porque pelo jeito que ele olha para você... Ana, Maria corou. Não fala besteira. Mas a semente tinha sido plantada. Ricardo tinha reparado, claro, havia meses, no jeito que seu coração acelerava quando Maria chegava no escritório. Na forma como ele procurava desculpas para prolongar as conversas. No sorriso involuntário que aparecia no rosto dele quando ouvia a voz dela. Mas ele tinha empurrado esses sentimentos para baixo do tapete, convencido de que era inapropriado, que havia uma diferença de classe que não podia ser superada, que ela nunca o veria dessa forma. Mas talvez ele estivesse errado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve medo de admitir que estava apaixonado por alguém porque achava que não era apropriado ou porque tinha medo de estragar uma amizade importante? Para o vídeo 1 minutinho e me conta o que você faria no lugar do Ricardo. Será que ele deveria arriscar falar dos sentimentos ou continuar só na amizade? Vai nos comentários e deixa sua opinião. E já aproveita para dar aquele like se você está torcendo por esse casal improvável. 2 semanas depois da cirurgia, Ricardo tomou uma decisão. Ele convidou Maria para jantar, não na padaria da esquina onde eles costumavam comer lanches rápidos, mas em um restaurante de verdade. Nada muito sofisticado, mas um lugar agradável, com toalhas de mesa limpas e garçons atenciosos. Maria ficou desconfiada. Por que a gente está indo num lugar chique? Não é chique, é só diferente. Eu quero te agradecer. Por tudo. Você já agradeceu 1 milhão de vezes. E vou agradecer 1 milhão de vezes mais. No restaurante, depois que pediram a comida, Ricardo respirou fundo e decidiu falar. Maria, tem uma coisa que eu preciso te dizer. E pode ser a coisa mais estúpida que eu já disse na vida, mas se eu não falar, eu vou me arrepender. Ela colocou o guardanapo no colo, olhando para ele com aqueles olhos atentos. Tô ouvindo. Eu me apaixonei por você. Silêncio. Maria piscou, processando as palavras. Você o quê? Eu sei que parece loucura. Eu sei que a gente vem de mundos diferentes. Eu sei que você provavelmente me vê só como patrão, ou amigo, ou sei lá o quê. Mas eu precisava falar. Porque você mudou minha vida completamente, Maria. Não só porque você me impediu de fazer aquela loucura naquela noite, mas porque você me mostrou o que realmente importa. Você me ensinou a ser humano de novo. Maria ficou olhando para ele, a expressão ilegível. Ricardo começou a entrar em pânico. Ele tinha estragado tudo. Tinha sido estúpido, precipitado, tinha colocado em risco a melhor amizade que tinha. Então ela falou, a voz baixa, mas firme. Você tem certeza? Porque eu tenho 53 anos, Ricardo. Eu não sou mais jovem, não sou bonita como essas mulheres que você costumava namorar. Eu tenho mãos calejadas, rugas, cabelo grisalho. Eu sou faxineira que virou gerente administrativa, mas no fundo eu ainda sou a mesma mulher que limpa chão.
Você é a mulher mais bonita que eu já conheci. Ricardo estendeu a mão através da mesa, pegando a mão dela. Não por causa de aparência, mas por causa de quem você é. Você tem uma força, uma sabedoria, uma bondade que eu nunca vi em ninguém. Você é real, Maria, genuína. Tudo que eu sempre busquei e nunca encontrei. Maria apertou a mão dele de volta, os olhos brilhando. Eu também me apaixonei por você, seu bobo, faz tempo, mas eu achei que era impossível, que você ia querer alguém da sua classe, alguém mais jovem, mais falsa, mais materialista, mais interesseira. Ricardo sorriu. Eu já tive isso. Não funcionou muito bem, se você se lembra. Ela riu, aquela risada gostosa que ele tanto amava ouvir. É verdade. Então, a gente pode tentar? Ver no que dá? A gente pode tentar. Eles terminaram o jantar conversando, planejando, sonhando. Era estranho e maravilhoso ao mesmo tempo. Dois corações que tinham sido quebrados de formas diferentes, encontrando um ao outro e descobrindo que os cacos se encaixavam perfeitamente. O relacionamento entre Ricardo e Maria foi se desenvolvendo de forma natural nos meses seguintes. Eles não se apressaram, não fizeram declarações públicas grandiosas. Apenas foram construindo dia após dia uma parceria que era ao mesmo tempo romântica e profundamente prática. Os filhos de ambos os lados reagiram surpreendentemente bem. Rodrigo adorou Maria desde o primeiro encontro. Ela tratava ele como um dos filhos dela, com aquele mix perfeito de carinho e dureza quando necessário. Isabela levou mais tempo, mas finalmente veio conhecer o pai um fim de semana e encontrou Maria fazendo macarronada na cozinha. As duas conversaram e alguma coisa se conectou. Ela é tão diferente da mamãe, Isabela comentou depois, e Ricardo notou que não era uma crítica, era um alívio. Os filhos de Maria também abraçaram Ricardo. Júnior, especialmente grato pela cirurgia, chamava ele de tio Ricardo com genuíno carinho. Hannah e Carlos aprovavam do relacionamento, felizes em ver a mãe sorrindo de um jeito que não viam há anos. A consultoria continuava crescendo. Ricardo tinha recebido uma proposta tentadora de uma grande empresa para voltar ao mundo corporativo, não como CEO, mas como diretor. O salário era 5 vezes o que ele ganhava agora. Ele quase aceitou por reflexo, antes de parar e realmente pensar. O que você acha? Ele perguntou para Maria naquela noite, mostrando a proposta. Ela leu com atenção. Depois devolveu o papel. É bastante dinheiro. É, mas você ia ter que viajar muito, ficar no escritório até tarde, voltar àquele estilo de vida. É verdade. Você quer isso? Ricardo olhou para Maria, sentada ao lado dele no sofá pequeno do apartamento. Olhou para a estante, onde Rodrigo tinha deixado um livro emprestado. Olhou para as fotos na parede, fotos novas, de momentos reais, não poses profissionais. Olhou para sua vida, humilde, mas verdadeira. Não, ele disse, não quero. Maria sorriu. Então acho que você já tem sua resposta. No dia seguinte, Ricardo recusou a proposta. Em vez disso, ele propôs algo diferente para os clientes atuais. Queria expandir a consultoria, mas de uma forma específica. Queria criar um programa social que oferecesse consultoria gratuita para pequenos empreendedores em dificuldade, especialmente aqueles das periferias, aqueles que tinham talento e vontade, mas não tinham acesso a conhecimento de gestão. Eu quase desisti, ele explicou na reunião onde apresentou a ideia. E alguém teve coragem de me ajudar sem querer nada em troca. Quero fazer o mesmo por outras pessoas. A ideia foi bem recebida. Alguns clientes até se ofereceram para patrocinar o programa. Em 6 meses, o projeto Recomeço estava funcionando, oferecendo consultoria gratuita para 20 pequenos empreendedores a cada trimestre. Ricardo usava sua própria história como testemunho. Não escondia o fato de que tinha falido, que tinha sido traído, que tinha pensado em desistir. Pelo contrário, falava abertamente sobre isso, mostrando que era possível reconstruir. E Maria estava sempre ao lado dele, compartilhando sua própria jornada. A viúva que criou 3 filhos sozinha e nunca desistiu, se tornou uma figura inspiradora. Ela falava em escolas, em associações de bairro, em qualquer lugar que quisesse ouvir sobre resiliência e dignidade no trabalho. Foi em uma dessas palestras, 1 ano e meio depois daquele primeiro encontro no escritório, que Ricardo fez sua mudança mais ousada.
A palestra tinha acabado. As pessoas ainda estavam conversando em grupos quando Ricardo pediu o microfone de volta. Maria estava guardando os materiais sem prestar muita atenção, até que ouviu a voz dele amplificada. Desculpem interromper novamente, mas tem uma coisa que eu preciso fazer, e preciso fazer com testemunhas. Maria se virou confusa. Ricardo estava no palco, mas agora ele descia, caminhando na direção dela. O coração dela começou a bater mais rápido. Maria das Graças, ele disse, parando na frente dela. Você salvou minha vida naquela madrugada. Salvou literalmente, tirando aquela arma da minha mão. E salvou figurativamente, mostrando o que realmente importa na vida. Ele se ajoelhou. A multidão ficou em silêncio absoluto. Você me ensinou a ser humano. Me ensinou a ser pai. Me ensinou que valor não se mede em dinheiro, mas em caráter. E me ensinou o que é amor verdadeiro. Aquele que não desiste, que persiste, que enxerga além da superfície. Ricardo tirou uma caixinha do bolso. Eu não tenho um anel de diamante caro. Esse aqui é simples, mas é honesto, como tudo que a gente construiu juntos. Maria, você quer casar comigo? Maria estava chorando, as mãos na boca. Você é maluco. Maluco de fazer uma coisa dessas na frente de todo mundo. É sim ou não? É óbvio que é sim, seu bobo. A multidão explodiu em aplausos. Ricardo colocou o anel simples no dedo dela e a puxou para um abraço apertado, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu te amo, ele sussurrou no ouvido dela. Eu também te amo, mesmo você sendo meio doido. O casamento foi 3 meses depois, uma cerimônia simples em uma igreja do bairro onde Maria morava. Não teve lista de convidados seletiva, não teve catering caro, não teve decoração de revista. Mas teve amor, teve alegria, teve comunidade. Rodrigo foi o padrinho de Ricardo. Ana foi a madrinha de Maria. Os outros filhos todos participaram. A igreja estava lotada, não de empresários de terno caro, mas de gente real. Vizinhos de Maria, clientes da consultoria, pessoas do projeto Recomeço. Gente que conhecia a dificuldade e por isso sabia valorizar vitória. Quando Ricardo e Maria se beijaram, selando a união, houve aplausos entusiasmados. Eram 2 sobreviventes, 2 pessoas que tinham passado pelo fogo e saído mais fortes, agora juntos oficialmente. Na festa, realizada no salão da comunidade, Ricardo fez um discurso. Eu passei a vida toda perseguindo o que eu achava que era sucesso. Dinheiro, poder, status. E consegui tudo isso. Mas sabe quando eu me senti realmente rico? Quando uma faxineira teve coragem de falar o que ninguém teve. Quando ela me tratou como igual, como humano, como alguém que valia a pena salvar. Hoje eu tô aqui casando com essa mulher incrível, cercado de gente que realmente importa. Isso é riqueza. Isso é sucesso. E eu agradeço todos os dias por ter perdido tudo, porque só assim eu pude encontrar o que realmente valia a pena. Maria levantou o copo. E eu agradeço por você ter me ouvido naquela noite, porque eu vi um homem bom escondido por trás de todas aquelas camadas de dor. E hoje eu tô vendo esse homem brilhar de verdade. Os meses após o casamento trouxeram mais mudanças. Ricardo e Maria se mudaram para uma casa pequena, em um bairro tranquilo. Nada extravagante, mas com um quintal onde podiam receber os filhos e netos para churrascos nos fins de semana. A casa tinha 3 quartos, uma cozinha aconchegante e uma varanda onde eles tomavam café da manhã juntos todas as manhãs antes de ir trabalhar. O projeto Recomeço crescia constantemente. Eles tinham conseguido parcerias com universidades, que forneciam estagiários para ajudar nas consultorias. Pequenos empresários que tinham sido ajudados pelo projeto voltavam depois como voluntários, querendo retribuir. Era um ciclo virtuoso de transformação. Ricardo finalmente tinha conseguido reconstruir completamente o relacionamento com os filhos. Rodrigo tinha sido promovido na startup, onde trabalhava e vinha jantar em casa pelo menos uma vez por semana, trazendo a namorada nova. Isabela tinha se formado em psicologia e estava fazendo residência, e tinha começado a visitar mais frequentemente, especialmente depois que descobriu que gostava de conversar com Maria sobre casos difíceis que atendia. Você tem uma sabedoria prática que nenhum livro ensina, Isabela tinha dito uma vez, e Maria ficou emocionada com o reconhecimento. Os filhos de Maria também tinham prosperado. Júnior tinha se recuperado completamente da cirurgia
e conseguido uma promoção no trabalho. Ana tinha sido escolhida coordenadora pedagógica na escola onde lecionava. E Carlos tinha aberto a própria oficina mecânica, pequena, mas em crescimento. Nos fins de semana, quando a casa se enchia de gente, 5 filhos, noras, genros, alguns netos já começando a aparecer, Ricardo muitas vezes parava e apenas observava. O barulho, a confusão, as risadas, as discussões bobas sobre futebol ou sobre qual sobremesa era melhor. Era tudo que ele nunca teve na mansão de Alphaville, com sua família silenciosa e distante. "No que você está pensando?" Maria perguntou uma vez, sentando ao lado dele na varanda enquanto o pessoal jogava bola no quintal. "Tô pensando que sou o homem mais rico do mundo." "Ah, é? E quanto você tem no banco?" "Uns 10 mil reais, talvez, guardados para a emergência." Maria riu. "Que riqueza, hein?" "Não é sobre isso." Ricardo pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. "É sobre isso aqui. Esse barulho, essa bagunça, essa vida real. Eu tinha milhões no banco antes, mas era miserável. Agora eu tenho pouco dinheiro, mas sou rico de verdade. Você ficou meio poeta, sabia? Aprendi com uma mulher sábia, mas nem tudo eram flores. Houve desafios pelo caminho. A empresa de Rodrigo passou por dificuldades e Ricardo teve que ajudá-lo a navegar uma possível demissão. Isabela teve uma crise de ansiedade relacionada à pressão da residência, e Maria ficou com ela 3 noites seguidas, apenas conversando e cuidando. Carlos teve problemas com um fornecedor desonesto, e Ricardo usou seus contatos para ajudá-lo a resolver a situação. Eram problemas reais, de família real, mas agora Ricardo sabia como lidar com eles, com presença, com paciência, com amor, não com dinheiro jogado no problema para fazê-lo desaparecer, mas com envolvimento genuíno. O projeto Recomeço também enfrentou obstáculos. Houve tentativas de sabotagem de concorrentes que não gostavam de ver consultoria gratuita sendo oferecida. Houve problemas de financiamento quando um patrocinador desistiu. Houve a dificuldade constante de balancear os projetos pagos que mantinham as luzes acesas com os projetos gratuitos que eram a alma do negócio. Mas a cada desafio, Ricardo e Maria encontravam soluções. Juntos. Sempre juntos. Foi 2 anos depois do casamento que aconteceu algo que Ricardo jamais esperava. Ele estava no escritório, revisando propostas, quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. "Alô? Ricardo Almeida?" A voz do outro lado era formal, profissional. "Sim, sou eu. Meu nome é Fernanda Costa. Sou repórter da revista Empreendedor. Estamos fazendo uma matéria especial sobre recomeços empresariais, e seu nome foi indicado por vários dos nossos entrevistados como uma história inspiradora. Você teria interesse em participar?" Ricardo hesitou. Depois de tudo que tinha passado, exposição pública era a última coisa que queria. Mas Maria, que estava do outro lado da sala e tinha ouvido a conversa no viva voz, fez um gesto de incentivo. "Pode ser bom", ela sussurrou. "Outras pessoas podem se inspirar." "Sim", Ricardo disse para a repórter. "Eu aceito." A entrevista aconteceu na semana seguinte. A repórter veio ao escritório, simples mas organizado e acolhedor, e passou 3 horas conversando com Ricardo e Maria. Ela quis saber tudo. A ascensão, a queda, o momento de desespero, o resgate, a reconstrução. Ricardo foi honesto sobre tudo, sobre a arma, sobre a traição de Maurício, sobre como tinha sido um pai ausente, sobre como Maria tinha aparecido e mudado tudo com verdades duras que ninguém mais teve coragem de dizer. "E hoje?", a repórter perguntou. "Como você se sente em relação a tudo o que aconteceu?" Ricardo olhou para Maria sentada ao lado dele e sorriu. "Grato. Eu sei que parece estranho dizer isso sobre ter perdido tudo, mas eu sou grato, porque perder tudo me forçou a reaprender o que realmente importa. Me forçou a me tornar a pessoa que eu devia ter sido desde o início. E você?" A repórter se virou para Maria. "Como foi ver essa transformação?" Maria pensou por um momento. "Foi como ver uma planta que estava morrendo por falta de sol começar a florescer quando você coloca ela no lugar certo. O Ricardo sempre teve potencial para ser essa pessoa. Ele só precisava de um empurrão na direção certa. E também precisava parar de ouvir gente que só dizia o que ele queria ouvir."
Você acha que esse tipo de honestidade brutal é sempre necessária? Eu acho que todo mundo precisa de alguém na vida que diga a verdade. Não para machucar, mas para ajudar a crescer. O problema é que a maioria das pessoas prefere mentiras confortáveis a verdades desconfortáveis. A matéria saiu 2 meses depois. Era uma reportagem de capa, com foto de Ricardo e Maria no escritório, ambos sorrindo. O título era "O empresário que perdeu tudo e encontrou o que realmente importa. A história de recomeço que está inspirando o Brasil." A repercussão foi imediata e surpreendente. O site do Projeto Recomeço foi inundado com pedidos de ajuda. Dezenas de empresários em dificuldade querendo participar do programa, mas também ofertas de pessoas querendo ajudar. Advogados oferecendo consultoria jurídica gratuita, contadores oferecendo ajuda com impostos, até psicólogos oferecendo apoio emocional. "Acho que a gente tocou em algo importante", Maria comentou, olhando os e-mails que não paravam de chegar. "Eu acho que muita gente se identifica com a história de fracasso e recomeço, especialmente agora, com tanta incerteza no mundo." Eles tiveram que expandir a equipe para dar conta da demanda. Contrataram mais 3 consultores, todos com histórias parecidas de queda e reconstrução. O escritório pequeno já não cabia mais, então alugaram um espaço maior, mas mantiveram a simplicidade. Nada de luxo, nada de ostentação, apenas funcional e acolhedor. Ricardo começou a ser convidado para palestras em universidades, em eventos de empreendedorismo, até em programas de TV. Ele sempre aceitava, desde que Maria fosse junto. "É nossa história", ele insistia. "Não é só minha." Em uma dessas palestras, em uma universidade federal, um estudante levantou a mão e fez uma pergunta. "Como o senhor lida com o estigma de ter falido? Não sente vergonha quando as pessoas lembram do seu fracasso?" Ricardo pensou por um momento. "Eu costumava sentir, mas agora, não. Porque aquele fracasso foi o melhor professor que eu já tive. Me ensinou humildade, me ensinou empatia, me ensinou a diferenciar o que é importante do que é só vaidade. Se eu não tivesse caído daquele jeito, eu nunca teria me levantado da forma certa." Maria acrescentou. "E outra coisa, fracasso só é vergonhoso se você não aprende nada com ele. Se você cai, aprende, levanta e melhora, isso não é fracasso, é crescimento." A plateia aplaudiu. "Agora me fala uma coisa, querido ouvinte. Você já passou por um fracasso que no final das contas te ensinou algo importante? Algo que te fez crescer como pessoa? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar sua história, porque eu aposto que muita gente aqui precisa ouvir que não está sozinha nesses momentos difíceis. E compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está passando por um momento de recomeço, porque essa mensagem pode fazer toda a diferença. Os anos seguintes trouxeram uma estabilidade que Ricardo jamais tinha experimentado antes. Não a falsa estabilidade do dinheiro abundante, mas a verdadeira estabilidade de uma vida com propósito e conexões genuínas. O projeto Recomeço se tornou referência nacional. Eles tinham ajudado mais de 500 empreendedores a reestruturar seus negócios, e a taxa de sucesso era impressionante. 70% das empresas atendidas conseguiram se recuperar e prosperar. Um dia, Ricardo recebeu um e-mail que o fez parar tudo o que estava fazendo. Era de Patrícia, sua ex-esposa. Ele não tinha notícias dela em quase 4 anos. "Ricardo, vi a matéria sobre você. Preciso conversar. Pode me ligar?" Ele mostrou o e-mail para Maria. "O que você acha?" "Acho que você devia ligar. Ela é mãe dos seus filhos, e talvez ela precise de alguma coisa." Ricardo ligou. A conversa foi estranha, desconfortável no início. Patrícia estava diferente. A voz que antes era sempre arrogante, agora soava cansada, humilde. "Eu vi o que você construiu", ela disse. "Vi as entrevistas, li sobre o projeto social, e eu queria pedir desculpas." Ricardo ficou em silêncio, processando. "Eu fui horrível com você. Quando o dinheiro acabou, eu te abandonei. Levei as crianças e espalhei mentiras sobre você. E tudo porque eu era superficial e materialista. Eu não amava você, Ricardo. Eu amava seu dinheiro, seu status. E quando isso acabou, eu mostrei quem eu realmente era. Por que você está me dizendo isso agora? Porque eu também perdi tudo. O homem com quem eu me casei depois te faliu
e fugiu com meu dinheiro. Eu perdi o apartamento, as joias, tudo. E pela primeira vez na vida eu entendi o que você passou. A humilhação, a solidão, o desespero. Havia lágrimas na voz dela. E então vi a sua história. Vi como você se levantou, como você reconstruiu não só a carreira, mas o caráter. Eu percebi que você sempre foi melhor do que eu merecia. Ricardo respirou fundo. Patrícia, eu não posso dizer que não tenho mágoa. Você me machucou profundamente, mas eu também não sou a mesma pessoa de antes. Aprendi sobre perdão, sobre segundas chances. Se você está realmente querendo mudar, eu te desejo o melhor. Obrigada. Eu não mereço sua gentileza, mas obrigada. E quanto aos nossos filhos? Eles sabem que você está entrando em contato comigo? Sabem. Na verdade, foi o Rodrigo que me incentivou. Ele disse que se você conseguiu perdoar até o Maurício, ao ponto de não guardar rancor, talvez você pudesse me dar uma chance de pelo menos pedir desculpas. O Rodrigo é um bom garoto. Ele e a Isabela cresceram muito. Por causa de você. E da Maria. Eles falam muito bem dela. Ela é especial. Eu sei. Cuida dela, Ricardo. E cuida de você. Você encontrou algo raro. Quando desligou, Ricardo ficou sentado em silêncio por um longo tempo. Maria apareceu na porta, 2 xícaras de chá nas mãos. Quer falar sobre isso? Ela pediu desculpas, de verdade. E como você se sente? Leve. É estranho. Mas eu me sinto leve. Como se um peso que eu nem sabia que estava carregando tivesse sido tirado. Maria se sentou ao lado dele, entregando uma das xícaras. Perdão faz isso. Liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Você é muito sábia, sabia? Eu só vivi bastante. E aprendi que guardar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Eles ficaram ali, bebendo chá em silêncio confortável, enquanto o sol se punha pela janela do escritório. 5 anos depois daquela madrugada fatídica, Ricardo organizou um evento especial. Era o aniversário de 5 anos do projeto Recomeço, e ele queria fazer algo memorável. O evento foi realizado no mesmo prédio onde ele quase tinha tirado a própria vida. Ele tinha conseguido alugar o salão de eventos do 10º andar por um preço amigo e havia convidado todos, os empreendedores que tinham sido ajudados, os voluntários que colaboravam com o projeto, os filhos, amigos, até funcionários antigos da empresa falida que tinham ficado ao lado dele durante a queda. O momento mais emocionante foi quando Ricardo pediu que Maria subisse ao palco com ele. Há 5 anos, ele começou, a voz ecoando pelo salão lotado. Eu estava neste mesmo prédio, pronto para desistir de tudo. Eu tinha perdido minha empresa, meu dinheiro, minha família. Achava que não tinha mais nada a oferecer ao mundo. Ele olhou para Maria, que sorria com os olhos brilhando. Então apareceu essa mulher, uma faxineira que trabalhava aqui de madrugada, e ela fez algo que ninguém mais teve coragem de fazer. Ela me disse a verdade. A verdade dura, crua, sem filtros. Ela tirou a arma da minha mão e me disse: desistir é fácil. Recomeçar é que é coisa de valente. Houve um silêncio reverente no salão. Essa mulher me salvou. Literalmente me salvou. E então, ela continuou me salvando dia após dia, com sua sabedoria, sua honestidade, sua bondade. Ela me ensinou que riqueza não se mede em dinheiro, que sucesso não se mede em status, que o que realmente importa são as conexões humanas genuínas que fazemos, o bem que fazemos no mundo, o amor que compartilhamos. Ricardo pegou a mão de Maria. Maria das Graças teve a coragem de falar o que ninguém teve. E por causa disso, eu tô aqui hoje. Por causa disso, centenas de empreendedores foram ajudados. Por causa disso, eu tenho uma família de verdade, não só de sangue, mas de escolha. Por causa disso, eu finalmente entendi o significado de ser rico. Ele se virou para a plateia. Então hoje, neste aniversário de 5 anos do Projeto Recomeço, eu quero anunciar algo. Estamos lançando o Fundo Maria das Graças, um fundo permanente que vai garantir que o Projeto Recomeço continue ajudando pessoas para sempre. E mais do que isso, estamos criando um programa de bolsas para filhos de trabalhadores, faxineiros, porteiros, seguranças, todas essas pessoas que mantêm nossos prédios funcionando, mas que muitas vezes são invisíveis. A plateia explodiu em aplausos. Maria estava chorando abertamente agora. Você não precisava fazer isso, ela sussurrou. Eu precisava, porque você mudou não só minha vida,
mas a vida de centenas de pessoas através de mim. Isso é legado, Maria. Isso é imortalidade de verdade. Naquela noite, depois que todos foram embora, Ricardo e Maria ficaram sozinhos na varanda de sua casa, olhando as estrelas. Você se arrepende de alguma coisa? Maria perguntou. Ricardo pensou cuidadosamente antes de responder. Eu me arrependo de ter sido um pai ausente. Me arrependo de ter confiado nas pessoas erradas. Me arrependo de ter levado tanto tempo para entender o que realmente importa. Mas eu não me arrependo de ter perdido tudo, porque perder tudo me trouxe até você. Romântico, Maria brincou, mas estava emocionada. Eu só tô falando a verdade. Você me ensinou que a verdade é mais importante que a gentileza superficial. Então é isso que eu vou fazer sempre. Falar a verdade. Mesmo quando dói. Especialmente quando dói. Porque às vezes a gente precisa de dor para crescer. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a companhia um do outro. O som dos grilos, a brisa suave da noite. Você sabe o que é engraçado? Ricardo disse depois de um tempo. Quando eu tinha milhões no banco, eu vivia com medo. Medo de perder dinheiro, medo de ser traído, medo de fracassar. Agora, com bem menos dinheiro, eu não tenho medo de nada. É porque você já passou pelo pior e sobreviveu. Não. É porque agora eu sei o que realmente pode me destruir. E não é dinheiro, não é status, não é opinião pública. É perder as pessoas que eu amo de verdade. E enquanto eu tiver vocês, você, meus filhos, nossa família, eu tenho tudo. Maria apoiou a cabeça no ombro dele. Você realmente mudou, sabia? Aquele homem quebrado que eu encontrei no escritório há 5 anos não existe mais. Existe sim. Ele está aqui dentro. Só que agora ele não tem vergonha de ter sido quebrado. Porque foi quebrando que ele aprendeu a se reconstruir direito. E finalmente, querido ouvinte, deixa eu te perguntar uma última coisa. Você acha que finais felizes realmente existem ou a gente que constrói nossa própria felicidade com as escolhas que faz? Para o vídeo, 1 minutinho e vai nos comentários me dizer o que você pensa, porque eu acredito que essa história mostra exatamente isso. Que a felicidade não é algo que a gente encontra, é algo que a gente constrói, tijolo por tijolo, escolha por escolha, verdade por verdade. Os anos continuaram passando, trazendo mais histórias, mais transformações, mais vidas tocadas. O projeto Recomeço expandiu para outras cidades. Ricardo e Maria treinaram outros consultores, pessoas que também tinham suas próprias histórias de queda e reconstrução, para replicar o modelo. Rodrigo acabou abrindo a própria empresa de marketing digital e se tornou um dos voluntários mais ativos do projeto, oferecendo consultoria gratuita na área dele. Isabela especializou-se em psicologia organizacional e começou a trabalhar com o projeto, oferecendo suporte emocional para empreendedores em crise. Os filhos de Maria também floresceram de maneiras inesperadas. Júnior voltou a estudar e terminou a faculdade de engenharia aos 35 anos. Ana tornou-se diretora de sua escola e Carlos expandiu a oficina mecânica para uma rede de 3 unidades, sempre mantendo os preços justos e tratando os funcionários com dignidade, lições que aprendeu vendo a mãe. E netos começaram a chegar, primeiro um, depois outro, até que Ricardo e Maria se viram rodeados por uma nova geração que crescia ouvindo histórias sobre recomeços, sobre resiliência, sobre o valor de dizer e ouvir a verdade. Uma tarde, quase 7 anos depois daquela madrugada no escritório, Ricardo recebeu uma visita inesperada. Era um jovem de uns 25 anos, nervoso, pedindo para falar com ele. Meu nome é Gabriel, o rapaz disse. Meu pai era o Maurício Tavares. Ricardo sentiu o estômago apertar. Maurício tinha morrido 2 anos antes na prisão de um infarto. Ricardo tinha ido ao funeral para a surpresa de todos, porque, como ele disse na época, eu perdoei. E perdão significa não guardar rancor nem na morte. Eu sei quem meu pai fez com você, Gabriel continuou, as mãos tremendo levemente. E com outras pessoas. Eu passei anos com vergonha, sem conseguir olhar para ninguém. Mas então eu li sobre você. Sobre como você perdoou, sobre como você reconstruiu. E eu queria pedir desculpas. Eu sei que não fui eu quem fez, mas ele era meu pai. E eu queria dizer que lamento muito. Ricardo se levantou e colocou a mão no ombro do rapaz.
Você não tem que carregar a culpa pelos erros do seu pai. Cada pessoa é responsável pelos próprios atos. Mas eu quero fazer algo. Quero ajudar de alguma forma, compensar de alguma forma. Você tem formação em quê? Contabilidade. Me formei ano passado. Ricardo sorriu. Então, talvez você possa ajudar sim. A gente sempre precisa de alguém para ajudar os empreendedores do projeto com a parte contábil. Não posso pagar muito, mas eu faço de graça. É o mínimo que posso fazer. E assim Gabriel se juntou ao time do Projeto Recomeço, trazendo não apenas suas habilidades, mas também sua própria história de redenção por associação, provando que os filhos não precisam repetir os erros dos pais. A história de Ricardo e Maria virou livro. Um autor procurou eles querendo escrever uma biografia. Eles hesitaram no início, mas acabaram aceitando quando perceberam que a história poderia inspirar ainda mais pessoas. O livro, intitulado A Coragem da Verdade, como uma faxineira salvou um empresário e os dois transformaram centenas de vidas, tornou-se best-seller. As vendas foram doadas integralmente para o Projeto Recomeço. Em entrevistas promovendo o livro, os jornalistas sempre faziam a mesma pergunta: qual foi o momento exato em que tudo mudou? E Ricardo sempre dava a mesma resposta: quando alguém finalmente teve coragem de me dizer que eu estava errado. Quando alguém me tratou como ser humano que precisava de verdade, não como cliente que precisava de elogios. Aquela verdade doeu, mas me salvou. Maria sempre complementava: e quando eu percebi que salvar alguém não é sobre dar dinheiro ou resolver os problemas da pessoa, é sobre dar ferramentas, dar perspectiva, dar verdade, e depois deixar a pessoa fazer o trabalho duro de se reconstruir. 10 anos depois daquela madrugada fatídica, Ricardo organizou outro evento. Desta vez, era uma reunião de todos os empreendedores que tinham sido ajudados pelo projeto ao longo da década. Mais de 1000 pessoas apareceram. Pequenos empresários que tinham sido salvos da falência. Famílias que tinham sido reestruturadas. Vidas que tinham sido transformadas. Um por um, eles subiram ao palco para compartilhar suas histórias. Havia a dona de padaria que estava prestes a perder tudo e agora tinha 3 lojas. Havia o mecânico que conseguiu regularizar o negócio e agora empregava 15 pessoas. Havia a costureira que expandiu para a confecção e estava exportando. Cada história era única, mas todas tinham um fio comum. Em algum momento, alguém tinha dito a verdade que eles precisavam ouvir. Alguém tinha tido coragem de apontar os erros, de mostrar os pontos cegos, de oferecer não um atalho, mas um caminho real para a reconstrução. No fim do evento, Ricardo pediu a palavra uma última vez. Quando eu olho para todos vocês, ele disse, a voz embargada de emoção, eu vejo reflexos daquela madrugada há 10 anos. Eu vejo pessoas que estavam quebradas e se reconstruíram. Eu vejo pessoas que tiveram coragem de recomeçar. E mais importante, eu vejo pessoas que agora estão ajudando outras pessoas a fazer o mesmo. Ele olhou para Maria, sentada na primeira fileira, os olhos brilhando de orgulho. Uma mulher corajosa mudou minha vida com verdades duras e agora, através desse projeto, milhares de pessoas estão mudando outras vidas com as mesmas verdades. Isso é legado. Isso é eternidade. A plateia se levantou em ovação. Naquela noite de volta para casa, Maria e Ricardo conversaram sobre o futuro. A gente não vai durar para sempre, Maria disse, com aquela praticidade que sempre a caracterizou. Precisa pensar em quem vai tocar isso quando a gente não puder mais. Já pensei. Os meninos querem assumir. Rodrigo, Isabela, Júnior, Ana, Carlos, todos eles querem continuar o trabalho. Eles vão fazer bem feito. A gente ensinou direitinho. A gente ensinou que o importante não é quanto dinheiro você tem, mas quantas vidas você toca. E eles aprenderam. Ricardo puxou Maria para um abraço. Obrigado. Por quê? Por ter tido coragem de me salvar quando ninguém mais quis. Por ter dito a verdade quando todo mundo só dizia o que eu queria ouvir. Por ter me amado quando eu não tinha mais nada a oferecer além de mim mesmo. Ah, cala a boca, você tá ficando sentimental na velhice. Mas Maria estava chorando também. Eu te amo. Eu também te amo, seu bobão. E ali naquela casa simples, com as fotos de uma família grande e barulhenta nas paredes, com as contas em dia, mas sem luxos desnecessários, com a consciência tranquila de uma vida bem vivida, Ricardo Almeida
finalmente entendeu o verdadeiro significado de riqueza. Não estava nas mansões, nos carros importados, nas contas bancárias gordas. Estava nos abraços sinceros, nas verdades ditas com amor, nas vidas transformadas, no legado de bondade deixado para trás. E tudo porque uma faxineira de 52 anos teve a coragem de falar o que ninguém teve. Fim.